Antes de começar, vamos orar? Espírito Santo, obrigada, Jesus, pela tua bondade, fidelidade, Senhor, que nos seguem a cada dia, Pai. Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Jesus. Ó Espírito Santo, molda, Senhor, nosso coração, afina os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, possamos ser moldados, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, obedecer a sua voz, Pai, em nome de Jesus. Nós te damos graça em tudo, Senhor. Fortalece, Deus, a nossa fé. Deus, nos ajuda a permanecermos firmes, Senhor, até o fim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindo ao dia 72. Hoje a gente vai estar lendo Josué do 17 ao 19. Lembrando que o material que eu mostrei ontem está disponível na descrição do vídeo. Você pode baixar e imprimir o seu também. Agora, antes de começar, eu queria que você colocasse aqui nos comentários para mim se você é uma pessoa mais tecnológica ou mais manual. Se você prefere as coisas impressas e lendo aqui, ou se você acompanha tudo pelo aplicativo mesmo, pelo celular, tá tudo certo. Gostaria de saber. A gente tem um outro projeto que a gente está pensando em lançar, mas essa resposta aqui vai fazer muito sentido para mim. Então, se você puder, deixa aqui no comentário se você gosta mais de aplicativo ou manual. E agora sim, vamos começar. Vou abrir aqui Josué 17. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Simida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul até os moradores de En-Tapuá. A terra de Tapuá pertencia a Manassés, mas Tapuá, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim, então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades, entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim, então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Azer e pelo leste em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Azer, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, e a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? José respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, e a Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte, vocês não terão uma só parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança.
Então Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José ficará no seu território, ao norte. Descrevam a terra em 7 partes, e me tragam essa descrição, para que aqui, diante do Senhor nosso Deus, eu lhes faça o sorteio, porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: Vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial de Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor, e ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz ao lado de Luz, que é Betel. Para o sul, descia a Atarote Adar, ao pé do monte que está ao lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim, e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Rinom, do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava a En-Rogel, volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois o limite passava até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste o Jordão era o seu limite, e esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefirá, Mozá, Requem, Irpeu, Taralá, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Sebá, Molada, Hazar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Horma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebaote e Saruim. Ao todo 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Remon, Eter e Azã. Ao todo 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, a Marala. Tocava em Dabsete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor. Saía a Dabirate e ia subindo a Jáfia. Dali passava para o nascente a Gat-Efer, a Et-Cazim e a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Naalau,
Sinrom, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte caiu sobre Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Ifaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enhada, Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão, ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança das tribos dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Missal, e tocava o Carmelo para o oeste, e Sior, Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon, e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel. E vinha a sair a Calbu pela esquerda, Hebron, Reob, Ramon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro, então tornava a Rosa para terminar no mar na região de Axibe. Também Umá, Afecá e Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança das tribos dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte sobre os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do carvalho de Zaananim, Adami, Nequeb, Jabneel até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava para o oeste, a Asnote Tabor, de onde passava Rucoque, tocava Zebulon ao sul e Azer a oeste, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Hazor, Quedes, Edrei, En-Hazor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança das tribos dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Euteque, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Baraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezem e a tomaram, matando os moradores a fio da espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança das tribos dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Essas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Muito bem, finalizamos aqui o dia 72. Eu espero você aqui amanhã. Que Deus abençoe a sua vida.